Vamos falar sobre o eclipse lunar que acontece agora na segunda-feira, dia 30/11, e o eclipse lunar é sempre de lua cheia. A lua cheia é aquele momento onde o Sol e a Lua estão em oposição, razão versus emoção. Por si só, a lua cheia já é bastante, tem ebulição, os nervos muito à flor da pele, a gente com uma hipersensibilidade. Sendo um eclipse, isso fica muito mais potencializado. Esse eclipse acontece no eixo Gêmeos e Sagitário, que é um eixo ligado ao saber, a falar, a comunicar, a aprender, as relações com os irmãos, parentes próximos, cunhados, com as leis, com o comércio, com as contaminações, porque Gêmeos e Sagitário são hiperativos e gostam de muito movimento. E aí, então, o que a gente pode esperar? Que o eclipse é sempre um gatilho para situações que estavam debaixo da terra, né, debaixo, na sombra, e que elas emergem. Ela mexe concretamente com a natureza, e aí locais onde estavam prestes a ter algum tipo de incidente ligado ou a vulcão que entra em erupção ou alguma questão, né, climática acontece também. E emocionalmente, tudo aquilo que a gente estava varrendo para debaixo do tapete, todas as sombras, tudo aquilo que a gente não trazia para a luz, processos inconscientes que nós temos, porque todos temos, ele emerge. Porque o eclipse, o simbolismo é um momento de escuridão. Imagina um apagão, como aconteceu lá no norte do país. No momento como esse, você se volta para dentro. E aí começa a mexer nas questões internas. E aí é isso que acontece. Daí quando vem a luz, você tem um eureka. Há sempre no eixo que ele toca, Gêmeos e Sagitário, algum tipo de crise. O eclipse, ele faz isso, ele faz um chacoalhão na pessoa. Esse é lunar, então ele tem muito a ver com culminações, com finalizações, aquilo que já deu e que a gente não está prestando atenção e está insistindo, ele vem e rompe. Por isso que ele sempre gera sensações assim de urgência, ele traz, as emoções ficam muito, então observe, dia 30 a gente deve ter já um dia bem intenso. O eclipse tem uma duração de até 6 meses, até o próximo, que será no fim de maio. Então o que ele toca, o assunto que ele toca, observe na sua carta natal, e se você não sabe como que é o seu mapa, venha fazer uma consulta comigo com um profissional sério. Naquele eixo Gêmeos e Sagitário do mapa, se tá ali perto desse grau, que é 8 graus e 30 e pouco, ele vai mexer com os assuntos ali, com os planetas envolvidos, porque ele traz à tona revelações. Às vezes são nossas, assim, a gente estava patinando numa situação, um relacionamento, e a gente, com o eclipse, a gente olha de uma perspectiva diferente e finaliza. Por isso que ele gera algumas convulsões mesmo. Como ele toca nos signos mutáveis, no eixo Gêmeos e Sagitário, esses são os dois signos que serão afetados, sim. É bacana? Não, no começo não é bacana. No começo ele traz uma desconstrução, uma ruptura, uma finalização, um encerramento de algum tema. E ele mexe, obviamente, com esses dois signos de um jeito bastante forte. Gêmeos, ele vai tocar na parte física, então os geminianos sentirão, principalmente, né, do primeiro decanato, ou se você tem um ascendente em Gêmeos ou uma lua em Gêmeos, ele mexe, assim, ele tira vitalidade, ele tira, se há um gatilho de algum problema de saúde que estava ali por debaixo da pele, ele traz à tona e tal, para que a pessoa olhe mais para a sua condição física, para o seu veículo, que é o corpo. E aí ele gera uma crise e ele é um gatilho, assim, para uma mudança na forma como a pessoa lida com a saúde, com o corpo,
e tudo mais. Para Sagitário, que é o outro eixo, ele vai tocar nos relacionamentos, ele vai trazer crise nas relações, com o sócio, com o marido, com a esposa, com o colaborador, com o cliente, o outro. O outro traz uma demanda para os sagitarianos que é algum tipo de crise, e aí casamentos que estão ruinzinhos, que você tá, sabe, empurrando com a barriga. Vem um eclipse, ó, ele tem a duração de 6 meses, então ele pode tocar em algumas crises de você enxergar diferente, sabe? Aquilo que não tá muito legal no outro, vem o eclipse, você começa a enxergar, ai, tá pior, e eu tenho que encarar, e aí até 6 meses mais do ano que vem você toma uma atitude. A gente está falando de um eclipse lunar, tem a ver com combinações e rompimentos. Outros 2 signos que sofrem de uma forma impactante é desafio. E desafio, gente, é mais chatinho, né? Às vezes a pessoa me pergunta assim, desafio é bom? Eu não vejo o desafio como bom. Ele te tira da zona de conforto, ele te gera estresse e tal, isso é bom? Se for masoquista, isso é bom. O eixo Virgem e Peixes. Eu até fiz uma colinha aqui, porque eu vou falar de todos os signos, né? Os desafios nesses signos têm muito a ver com ser mais flexível, ser mais maleável, quebrar com a rotina, sabe? Fazer diferente, ter planos B, C, Z, sabe? É necessário para esse eixo, sabe? Parar de fazer as coisas do mesmo jeito, desconstrói. Isso é fundamental. Signos que são altamente beneficiados com esse eclipse, né? Porque o eclipse ele vai tocar de um jeito desafiador, por exemplo, que são os signos que eu falei agora, Gêmeos, Sagitário, Peixes e Virgem, que ele faz quadraturas ou oposições, e conjunções também. E aí ele faz aspectos bacaninhas, que são os trígonos e sextios, com os signos de fogo e ar. Então, galera de Áries, Leão, Libra e Aquário, elas têm uma possibilidade de... O que se combina é muito positivo, tem um olhar bacana sobre uma coisa que não estava entendendo, e isso dá um eureka para fazer diferente. É bastante positivo, mas para esses signos que tem um grau ali entre 5 e 10 desses signos, né? Se você tem alguma coisa nesses graus, porque aí ele vai tocar de uma forma muito positiva, mesmo que no princípio você fala assim, ai, que frustrante, aquele projeto incrível, é furadíssimo, mas sem dor, ai, tchau, tchau, querido, vou para outra. E os signos que de algum jeito ele é mais neutro, que ele não afeta, nem trazendo uma possibilidade de melhoria, nem atrasos, nem perrengues, são os signos, os outros que eu não falei, que aí a gente tem Câncer e Capricórnio, e também a gente tem Touro e Escorpião. Então a gente, sabe o 0 a 0? Mas o que acontece é que num dia de eclipse, como na segunda-feira, eu sempre sugiro o seguinte, não faça nada fora da rotina. Não vai começar evento, não vai começar, não vai assinar a papelada para compra da sua casa, nem vai se separar, nem vai se casar nesse dia. Coisas que você não pode voltar atrás, porque ele vai dar, sabe, apagão. Pensa, vou fazer um lançamento e tive um apagão. As pessoas não vão enxergar o seu livro ou o seu produto, não é? Esse é o apagão. Esse é um dia de se cuidar mais fisicamente, porque ele tira um pouquinho da vitalidade de todos nós, mas obviamente de geminianos e sagitarianos com muita força. Então eu resolvi na segunda-feira de eclipse pular pela primeira vez de paraquedas. Uau, que coragem! Não faria isso. Desde os tempos dos reis, o eclipse era visto como algo que, para ter respeito, né, a ocultação de um astro. Quando há falta de luz, que é esse o caso, a gente se volta mais internamente para olhar nossa sombra. Porque a lua tem a ver com nossos processos viscerais, instintivos, aquilo que é ligado à nossa família, sabe? Aquelas coisas que você ouvia
ali no almoço ou no jantar quando você era criança e que você acredita que é uma crença sua e que não é. Você passa a enxergar diferente, ou às vezes um processo que está esfregando na sua cara, que não tá legal e tal, e aí a gente fica sempre com aquela esperança, não, eu vou dar mais um tempo, eu vou dar mais uma chance. Ixi, chega o eclipse, tchau, acabou, não tem chance nenhuma. Tá ouvindo? Tô na minha casa, isso é um aviãozinho passando, tudo bem, né, Covid, bem, pandemia. O eclipse pode potencializar e aumentar a pandemia, sim, com uma segunda onda, porque esse eixo Gêmeos-Sagitário deixa todo mundo muito apressado. E eu quero ver, gente, eu quero abraçar. E aí, imagina, a gente pode ter um final de ano bem parecendo com março, abril desse ano. Volta para casa, porque deu ruim. Claro que a gente tem a vacina ainda, mas notícias boas, mas, gente, final de 21 que a gente vai ter contato, acesso a essas vacinas, pelo menos a grande maioria dos brasileiros. Claro que eu não estou falando de outros países. E aí, na sequência, no dia 14, nós temos o grande eclipse solar total. Esse tem um impacto muitíssimo maior no eixo Sagitário e Gêmeos. Então, essa galera dos mutáveis, Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes, esses 4, são convidados para o final desse ano e todo ano que vem a mudar. Mudar, mudar sorrindo ou mudar chorando. Não tem muita opção. Ele vai mexer muito, muito na vida de todos esses 4 signos, ou se você tem um sol, uma lua ou um ascendente entre Gêmeos e Sagitário, você também sentirá todo esse impacto. Mas para o dia 14 eu vou fazer um vídeo a respeito. De todo jeito, vamos ficar mais na nossa. Eu tô toda de vermelho aqui, mas não é para usar vermelho na segunda, hein? Porque a gente fica, sabe, às vezes o comportamento é muito mais instintivo e visceral do que racional. Hoje o vermelhinho é porque sábado tem uma energia muito boa para Marte, o vermelho ativa, deixa a liderança, deixa a gente mais assertivo, com vontade de fazer e acontecer. Ele levanta a energia do nosso plexo solar, que está ligado à sexualidade. Oi, noite hot para muita gente, mas ele traz bastante coragem. Na segunda-feira, a sugestão branquinho da paz, ou azul petróleo da serenidade. É isso aí. Namastê.